Olá, ouvinte! Você está no MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura, através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Como vocês estão acompanhando toda essa construção do programa MIP Experience, o programa MIP Experience nós realizamos juntos, né, essa construção que é colaborativa, que vai lá do campo, saindo da pesquisa, desenvolvimento, para a indústria, o campo, e tem que chegar até o varejo, né? Dentro de toda essa construção, e hoje eu tenho um prazer enorme de receber o Francisco Homsky aqui comigo, né, que representa, né, esse elo tão importante para todos nós dentro da construção do programa MIP Experience, que é o varejo. Seja muitíssimo bem-vindo aqui conosco, Francisco, obrigado pelo aceite de estar aqui, bater um papo conosco e nos ajudar nessa construção. Para começar esse bate-papo nosso, eu gostaria muito que você se apresentasse para as pessoas que estão nos acompanhando. O MIP Talks, ele é um podcast que pode ser encontrado lá no Spotify, nas nossas plataformas digitais também, e no YouTube como videocast. Então, seja muito bem-vindo. Se você pudesse apresentar para o pessoal que está conosco. Claro. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, um prazer e uma honra para mim. Bom, meu nome é Francisco Homsky, sou engenheiro agrônomo, formado em 1991 lá no campus da Unesp de Jaboticabal. Desde então, desde aquela época eu já me questionava por que o agrônomo ficava só dentro da porteira. E por causa disso, acabei saindo para o mundo. Então, morei um tempo fora, na Holanda, trabalhei com comércio internacional de frutas, talvez a metade da minha vida profissional, de lá para cá, e a outra metade no varejo, em duas posições, não em supermercados, mas sim em duas redes que têm um modelo de negócio, ambas têm um modelo de negócio bastante distinto e até de certa forma disruptivo do mercado, que são redes que são grandes hortifrutis que no final acabaram virando grandes lojas de alimento. E tenho por missão aí na vida colocar comida saudável e não vendo comida que eu não ponho para os meus filhos na mesa de casa. Espetacular, é isso aí. Muito bom. Pensando já em começar a nossa conversa exatamente Perfeito. Por esse viés, né? Gostaria de ter a sua contribuição, né? A sua visão. O programa MIP Experience, exatamente, nosso objetivo é chegar no alimento saudável, sustentável, né? Que seja sustentável para o agricultor, que esse agricultor, né, tendo uma propriedade sustentável, um fluxo de caixa azul, uma propriedade que roda, possa contribuir também com a entrega para todos nós como consumidores desse alimento sustentável que obedece aí às questões ambientais, de governança e também sociais, né? Exato. O que é sustentabilidade para você, Francisco? É uma pergunta bem ampla para começar, né? Quantas horas? Bom, vamos lá. Sustentabilidade é uma questão muito ampla, hein? Eu tenho aqui algumas coisinhas anotadas que eu acho que até trouxe aqui o meu improviso para não esquecer alguns tópicos, mas eu acho que é uma questão, Marcelo, antes de mais nada, é uma questão que está na moda, né? Que é uma questão que todo mundo fala muito, mas eu acho que as pessoas confundem um pouco. Algumas, né? Chegam a confundir um pouquinho. Por quê? Acho que sustentabilidade é uma questão de sobrevivência, mais do que questão de moda. Assim como o modelo de negócio das empresas. A empresa, ela cria um modelo de negócio, não é porque ela quer achar bonito ou porque é moda, ela cria porque aquilo é a sobrevivência da empresa, né? A mesma coisa com sustentabilidade. Eu acho que é uma questão que liga tantas coisas importantes, né? São 3 letrinhas lá, o ESG, né? Então liga questões ambientais, questões sociais e questões de governança. As 3 são questões amplas. Questões ambientais, desde o produtor até o caminhão que vai transportar aquele produto, ou o navio que vai transportar aquele produto, às vezes para o outro lado do mundo, o distribuidor que vai receber aquilo, a loja que vai receber aquilo, que geladeira que ele está usando, que fonte de energia ele está usando na loja, né? Então, isso aí eu estou falando só da questão ambiental da cadeia inteira. Certo. Depois eu falo da questão social. A empresa para a qual eu trabalho tem lá 8.500 funcionários diretos, mas ela tem lá pelo menos 4, 5 vezes mais indiretos, são produtores e suas famílias que dependem daquilo, muitas vezes
exclusivamente para viver. Então eu estou falando aí de quê? 40, 50 mil pessoas? É um município de importância. Sem dúvida. Então as decisões que a gente toma na nossa mesa são questões intrinsecamente ligadas ao social, sim, mas estão ligadas também à última letrinha, que é o G, que é a governança. Então, as coisas se interligam, elas não estão isoladas, mas são amplas, são muito amplas. Então, a sustentabilidade, em resumo, são pequenos atos que você toma todo santo dia e que vão interferir ali no dia e vão interferir para o futuro, seja da empresa, seja dos que estão em volta da empresa, seja dos que estão passando ali por perto, seja por aqueles que estão consumindo daquela empresa. Isso falando do meu ponto de vista, que estou lá sentado numa cadeira executiva de uma empresa que trabalha com alimentos. Ou seja, a sustentabilidade é responsabilidade de todos nós, para que de fato ela não há dúvida. Né? A gente aqui não planta nada, né, na empresa, então a gente compra de produtores que plantam. A gente muitas vezes usa serviço de transportadores internacionais ou nacionais, ou usa frota própria. É uma questão muito ampla, mas que depende de muita gente. E seria até, de certa forma, um pouco hipócrita da minha parte, desculpa a palavra pesada, mas de falar que eu controlo essa cadeia toda. Essa cadeia? É uma cadeia muito ampla e que depende de muita gente, sim. E que muitas vezes depende... É a mesma coisa que você falar de questões de, por exemplo, de vacinação. Se a pessoa não se vacina, a vacina não vai valer em nada, porque a vacina vai valer se todo mundo for vacinado. A mesma coisa aqui, se todo mundo tratar de ESG, a coisa funciona, as engrenagens se encaixam. Mas caso contrário, não. Aqui nós estamos falando de um aspecto macro. Sim. Pensando na produção de alimentos. Como é que você vê hoje a produção sustentável de alimentos, né? Pensando no alimento seguro, né? Eu sempre trato essa questão, é uma questão que mistura uma série de conceitos aí que a gente precisa entender para poder... E isso muitas vezes a gente, de novo, trata como modismos, ouve os influencers, que eu acho que todo mundo tem que ser ouvido, mas ouçam os técnicos também. Vivemos num país tropical, ponto. 2.000, 2.500 milímetros de precipitação, chuva, muita água, muito calor. Receita completa para fungos, para uma série de micro-organismos, né? Então, clima hostil. Né? Muitas vezes a gente pensa em clima hostil como sendo o clima desértico. E não. O clima tropical para a agricultura é um clima hostil. Como enfrentar essa hostilidade de forma sustentável? Né? Aí, voltando e antecipando um pouco a coisa, Marcelo, se vivêssemos nós todos na floresta, engajados, como tribos indígenas, né? Sem derrubar uma árvore, sem abrir uma área de plantação, a gente estaria em equilíbrio com o ambiente, estaria tudo certo. Extrativismo, tudo certo. Mas não é assim. A gente tem que produzir alimento para bilhões de pessoas, né? E alimento seguro. Só isso aí já torna a agricultura não natural. E um desafio tremendo. Um desafio gigantesco, porque o mundo, a natureza não quer andar assim, a natureza quer floresta, né? Sim. A gente precisa produzir alimentos. Como fazer isso aí da forma mais produtiva possível, mais racional possível e mais integrada com a natureza possível e da forma mais segura possível. Então, saindo dessas questões mais amplas e indo para a questão mais explícita do assunto, mais intrínseca, óbvio que existem diversas técnicas e que a gente tem que lançar. E ainda me lembro do meu período lá atrás de exportador de maçã, lá na década de 90, onde a empresa que eu trabalhava cultivava feijão, uma estufinha de feijão com ácaros, que ela distribuía nas áreas de maçã e tinha lá 6, 7 anos que não pulverizava acaricida. No entanto, ela não tinha um programa de orgânicos, porque era praticamente impossível produzir maçã orgânica, principalmente para exportação. Mas tinha, sim, um nível de segurança alimentar excepcional. Aquilo marcou minha vida. Aquilo marcou minha vida e me colocou quase como um objetivo de vida de falar assim, poxa, dá para produzir em lugar hostil. Serra Gaúcha não é, ou Serra Catarinense não é um dos lugares mais tranquilos para se produzir. A maçã foi introduzida ali, foi criada uma tecnologia própria para se produzir. Vou dar aqui um exemplo que prova isso. Se você entrar numa câmara fria de maçãs da Patagônia, ou lá do estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, a câmara, ela é com pó, ela é seca, não tem nada. Se você entrar numa câmara fria em Fraiburgo ou em Vacaria,
você tem 2 dedos de água no chão da câmara. Ou seja, a fruta tem um metabolismo completamente diferente. Ela precisou tecnologia intrínseca do lugar, desenvolvida para o local, para poder produzir, e produzir de forma segura. O Brasil hoje está bastante estabilizado, mas o Brasil já fez progressos imensos, mandando a maçã para qualquer lugar do mundo. Eu mesmo cheguei a exportar para o Sudão, para a Ásia, para o Oriente Médio, para toda a Europa e até para a América do Norte em determinados momentos. Então, quando a gente volta e olha todo esse aparato técnico que o Brasil já tem, mesmo em face ao clima hostil que a gente tem, seja no Sul, seja aqui no Sudeste, ou seja no Nordeste, que são hostilidades distintas, tem um caminho. O produtor nosso sabe qual é o caminho, ou grande parte deles sabem. Eu acho que cabe a gente que está na ponta da cadeia mostrar para eles quais são os valores, e não os preços, mas os valores que o nosso consumidor final dá para os produtos, o que ele valoriza, o que ele não valoriza, para ele focar lá atrás, né? É muito comum, eu já fui chamado até para reunião de conselho de empresas agrícolas que estão fazendo a transição de geração, por exemplo, perguntar qual é a tendência. Eu falei assim, não sei. A tendência, se eu for olhar a tendência aqui, eu vou fazer como o Henry Ford fez lá atrás, ou como ele não fez, na verdade. O Henry Ford olhou e falou, a tendência é cavalo rápido, mas eu vou fazer carro. E ganhou a vida assim, e revolucionou. Conseguiu construir um paralelo, né? A tendência não é o mais importante. Olhe o seu negócio, olhe o que o consumidor final está querendo e faça ali, cruzar a sua estratégia com o resto da cadeia. E vá naquela estratégia. A técnica a ser utilizada, eu acho que a técnica é a que você vai ter que agredir menos e tirar o melhor daquilo que você está fazendo no campo. Mas sempre com o foco lá no cliente final, lá na ponta da cadeia, e falando o que dá mais, não é o que dá mais dinheiro, é o que é visto com mais valor. Perfeito. E isso é o fundamental. Né? Eu não sei se eu estou sendo muito generalista, mas é interessante, mas eu estou olhando do meu ponto de vista. Isso, e essa visão ampla nos dá vários indicativos aqui para a nossa conversa que ruma com o objetivo de sustentabilidade na visão do varejo. Sim. Nós precisamos entender, eu acho, para resolver até problemas e desafios com relação à comunicação. Olha só, você é do varejo, né? E como engenheiro agrônomo, né, Francisco? Se você enxerga e trouxe vários pontos importantes. Brasil, dimensão continental. Isso pode ser um grande desafio, mas também nos traz grandes oportunidades quando a gente olha o mercado lá fora também. Esse é muito interessante. Desafios do agricultor. Acontece todo dia, eu levanto da cama, vou para o campo, o produtor vai para o campo, tem um novo desafio. Sim. E quem não tem todos esses desafios onde quer que você trabalhe ou execute o seu trabalho? Então, no campo acontece isso na mesma intensidade e talvez com alguns desafios extras, né? Como você falou, temperatura, clima, diversidade. E você citou um ponto que eu também não posso deixar de aproveitá-lo nessa conversa nossa, que é a produção dos ácaros predadores lá na maçã. Né? Foi exatamente esse programa que me inspirou a trabalhar com controle biológico. O primeiro organismo que eu trabalhei na minha vida foi nos ácaros predadores também. E hoje nós trazemos o controle biológico para dentro do programa para ajudar exatamente no que você falou, tentar restabelecer o equilíbrio da floresta dentro dos cultivos. É possível? É possível. E olha, nós não estamos falando de produção de alimentos orgânicos, nós estamos falando de uma produção de alimento de forma sustentável, em que, em algum momento, quando necessário, nós podemos intervir com produto químico ou outra estratégia de manejo, não só os biológicos. Biológico, nós queremos colocar no centro desse programa e temos a convicção de que, nesse momento que estamos vivendo agora, ele é muito favorável para que essas entregas aconteçam via biológicos, associadas às outras estratégias, e aí não esquecendo de toda a gestão dentro da propriedade. Né? Essa conexão com o varejo é super importante. Eu queria, assim, um dos primeiros passos, pensando em programas de manejo integrado de pragas, é o monitoramento, que significa acompanhar o que está acontecendo em campo, no caso das pragas, doenças, dos nematóides, enfim. Da parte de manejo fitossanitário é você ir lá e acompanhar o que está acontecendo para você realizar uma intervenção
seja o controle biológico, um químico, ou qualquer outra estratégia no momento correto, né? Evitando problemas com resíduo, valorizando biodiversidade e tudo mais. Rastreabilidade para o varejo, ela é importante? Como é que o varejo tem visto isso? Você acredita que nos últimos anos, décadas, não sei, gostaria de ouvir de você, houve um progresso e uma evolução com relação ao entendimento para com o monitoramento? Não só das pragas. Devemos ir um pouco além, né? Olha só, eu acho que como toda novidade, ela acaba nascendo com uma certa, talvez com uma certa celeuma, né? Fala, puxa, isso aqui vai ajudar a vender mais. Se eu disser de que sítio saiu essa alface, isso aqui vai vender mais. E o importante é a gente não cair um pouco nessa armadilha. No meu ponto de vista, é uma armadilha. Isso é valor para o consumidor? Ele não sabe onde fica o tal sítio. Qual a diferença que faz para o consumidor que o tal sítio está lá num código de barra? E talvez para alguns faça, para outros talvez não. Então precisa entender qual é o valor que chega no final da cadeia. Mas qual é o valor dele comer uma comida saudável de fato e aquilo ser certificadamente uma comida saudável de fato? Ou se ele está comprando orgânico, que aquilo seja de fato um orgânico, né? Então isso é importante, a gente ter a coisa sim monitorada. Cada elo da cadeia deve e é monitorado. Vou citar um exemplo aqui. Se eu sou um produtor de alfaces, ou melhor, um produtor de maçã que a gente citou lá, ele tem todo o spray records dele, ou seja, todos os tratos culturais que ele fez lá, que ele precisa entregar para certificações internacionais, por exemplo. Quando ele embarca isso num container, tem lá um termógrafo que vai monitorando toda a temperatura e que número desse termógrafo normalmente está lá escrito na documentação da importação, que é para atrelar o equipamento àquela operação de exportação. Então, segue lá. Chega no destino. Tem lá um inspetor de qualidade que vai fazer a inspeção de qualidade e que vai chocar contra a ficha técnica que foi pedida aquela fruta. Ou seja, todos os passos estão sendo medidos, não só com relação a o que foi usado naquele produto, mas até com relação ao nível da qualidade, se está mantido o nível de qualidade daquela. Isso é extremamente importante, porque quando eu compro uma fruta, ela pode demorar mais de 40 dias para ela chegar na empresa. É o caso do kiwi da Nova Zelândia. Ou ela pode demorar algumas horas, como a alface que eu compro próximo à cidade de São Paulo. Então, mas o que é importante em ambas? Elas têm que chegar com a mesma qualidade da forma que foi tratada. Marcelo, não há operação sem monitoramento. É impossível isso. Isso é abusar demais da sorte. E não há espaço para isso nos negócios hoje em dia. Bom, posto isso, a gente precisa de fato entender qual é o valor que o consumidor final que está pagando a conta dá nisso tudo. Ou seja, ele quer saber o sítio de onde veio, ou ele quer saber se aquele produto está de fato da forma que ele vai, ou mais, se aquele produto vai durar na geladeira dele durante algum tempo da forma que ele comprou. Então, isso sim eu acho que é um valor importante para o consumidor e é nisso que, aí sim, uma visão exclusiva da empresa da qual eu trabalho e que eu sou um dos que colaboram para essa estratégia. Valoriza-se muito a questão do monitoramento para colocar o sabor e a qualidade e o que o shelf life desse produto seja cumprido na casa do cliente e não no transporte ou na gôndola, ou seja, onde for, que não na casa do cliente. Então, eu acho que... tem que ter essa garantia da segurança. E não há outra forma que não seja monitorando de diversas formas, não só o spray records, não só a lista de pulverizações que ele fez, mas também de como foi transportado aquilo, por quem, em que temperatura. Então, é uma questão, de novo, mais ampla ainda, muito mais ampla, e que precisa ser trazida para a mesa, porque o consumidor, quando está lá na gôndola, encostado na gôndola de tomate, no domingo, às 10 horas da noite, ele não está querendo saber de nada que aconteceu antes. Ele quer saber daquele produto que ele vai pagar dali a alguns minutos. Sim. E mais, como aquele produto vai se comportar na casa dele durante a semana. Porque ele só vai poder voltar domingo de que vem aqui. Então, é aí que eu acho que nós, os varejistas, e em especial nós, os varejistas, com modelo de negócio diferenciado, ou seja, varejos especializados em alimento, como é a empresa que eu trabalho hoje, temos um caráter muito especial e temos uma responsabilidade muito grande. Mais do que tudo,
um produto tem que estar bom. Tem que estar bom. Ele tem que ser saboroso, ele tem que ser seguro e ele tem que estar bom, ele tem que sobreviver até o final da cadeia, até ser consumido. E é essa a questão que a gente trata o rastreamento ou o monitoramento dentro desse contexto. E isso é fundamental de entender. Ouvindo a sua fala, eu estou agora imaginando o seguinte, o que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Existe uma obrigatoriedade de uma corresponsabilidade Perfeito. do produtor e do varejo. Perfeito. E a rastreabilidade, o monitoramento, ele faz parte desse processo que vai, na verdade, contribuir com a reputação do agricultor para o varejo e do varejo para todos nós consumidores. Exato. É uma cadeia de responsabilidade. Exato, é isso mesmo. E isso é importante do ponto de vista do varejo como sendo a ponta final da cadeia. Talvez o consumidor não perceba muito isso. Talvez. Mas aí, sim, é uma importância que ela vem a cadeia toda. Ela sai, isso é importante para o produtor, é importante para quem transportou, é importante para quem distribuiu e é importante para quem vendeu. Talvez para quem comprou lá no final, que vai consumir o produto, talvez ele não perceba tanto isso. Mas, na hora que tiver o grande problema e que a gente precise voltar na cadeia e ver o que aconteceu de errado para esclarecer o problema lá na ponta, aí sim, aí o consumidor vai entender o tamanho do valor disso e falar assim, olha, é o varejista que vendeu para mim. Ok, mas o varejista não produziu, não transportou, ou até transportou, mas não produziu. No nosso caso, a gente transporta também. Então, é importante, sim, atrelar todos os elos da cadeia e, sim, falar, olha, está aqui a vida desse produto. E isso é fundamental. E isso é uma coisa que eu acho que é um amadurecimento do mercado que está acontecendo ainda. Isso talvez não está maduro para o produtor, não está maduro 100% digo porque temos produtores gigantescos que já operam mercado mundial e que já conhecem isso há décadas, sim. E temos produtores que são iniciantes ou que são pequenos e que estão começando a perceber essas questões todas e que estão buscando nichos de atuação e que começam a perceber que isso também é importante. Talvez não para todos os varejistas também, e talvez seja uma questão que pouco foi abordada até hoje, por exemplo, por ativistas ou influencers que estão atuando nessas áreas, né? E que talvez fosse interessante que eles atuassem para separar o joio do trigo. Exato. Mas começa a ficar um pouco mais clara, né, essa relação para todos nós, né? E essa discussão nossa, né, da reputação, da corresponsabilidade, também nos trazendo agora para o varejo, olhar do varejo para com o produtor, é óbvio que o varejo, querendo manter, devendo manter a sua responsabilidade e reputação, vai em busca de fornecedores, de produtores de FLV, que hoje estão operando dentro das necessidades e exigências do mercado. E aí nós temos a questão que eu quero entrar com você da comunicação entre o varejo, o produtor, e do varejo com nós, os consumidores. Sim. Eu acho que deve ser muito desafiador para o varejo encontrar esses fornecedores hoje. Como é que se, no seu ponto de vista, eu acho que talvez esses sejam os pontos mais críticos e desafiadores. Porque, veja bem, se você assume essa reputação, você precisa ter bons parceiros. Claro. É fácil encontrar esses bons parceiros, esse agricultor. Nós sabemos o esforço do agricultor lá no campo, né? Mas nem todos, infelizmente, conseguem, né, entregar aquele alimento. Isso para nós estamos falando de segurança alimentar, que vai além da disponibilidade de alimento, né? Como é que é isso, Francisco? Não é fácil, porque, assim, o fundador da empresa para a qual eu trabalho, ele sempre disse que o produtor rural era a nossa galinha dos ovos de ouro. E a empresa começou vendendo só frutas, legumes e verduras. Hoje a gama é um pouco maior, mas o core business continua sendo. O faturamento, grande parte vem de frutas, legumes e verduras ou produtos frescos. Então, continua sendo core business. Voltando para a comunicação, a gente já está cansado de falar o clima está complicado, e é verdade. A questão financeira no nosso país, o apoio ao agricultor é muito distinto de alguns outros países que a gente vê. Você começa a olhar a agricultura na Europa, ou a agricultura no hemisfério norte de uma forma geral, você tem situações mais tranquilas em termos financeiros,
falando em taxas de juros, falando em uma série de coisas que eu não quero entrar aqui, que não é o foco da nossa conversa. Mas são as dificuldades intrínsecas que estão lá do agricultor. A comunicação do agricultor com os outros elos da cadeia, é claro que é sempre mais complicada. Mas para a gente aqui, como que a gente pensa aí, falando de novo, da empresa que eu trabalho, do modelo de negócio que a gente aplica? A gente tem que estar muito próximo de quem está produzindo, não importa o quê. E aí você bem abrangente. Seja do tomate que eu compro lá em Caçador, no interior de Santa Catarina, seja da banana que eu compro aqui no Sudeste, seja do kiwi que eu compro na Nova Zelândia, ou seja do vinho Pinot Noir que eu compro da Bulgária. Eu quero comprar de quem produz. Eu quero estar do lado de quem produz. Baseado nisso, a gente desenvolveu alguns programas interessantes e que têm frutos ainda hoje. Por exemplo, nós só vendemos alho nacional na nossa loja. O alho nacional é o roxo. O alho importado é aquele grande, branco, que a gente julga não ser tão bom, seja em sabor ou seja o que for. Então a gente procura vender o ano todo o alho roxo nacional. Para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sentar com o produtor e planejar. Junto com ele. De novo. Isso acontece. Acontece todo ano, há muitos anos. Que bom, muito bom. A gente vai lá, planeja e ele guarda o alho, porque a safra é uma só. Ele guarda o alho em câmaras frias, o volume já pré-planejado. E a gente vai fazendo e vai cumprindo. Óbvio que existem as intempéries de mercado, sim. A quem elas interessam? Não a mim, que sou varejista, não ao produtor que não quer especular com isso, não ao consumidor final. É por isso que a gente tem que estar lá perto do produtor. Então a gente faz isso. Na outra ponta, como é que eu crio valor na cabeça do consumidor para ele pagar mais caro um alho nacional do que um alho importado? Eu descasco cada cabeça de alho, faço uma pirâmide dessa altura e mostro que o alho é roxo. Então ele sabe que aquele alho é roxo, o sabor dele é muito melhor e ele está levando um produto muito mais saboroso para casa, um produto melhor, por que não dizer um produto melhor para casa? Sim, é um produto mais caro? Mas o custo-benefício dele compensa. E isso o Oba faz há pelo menos 2 décadas e funciona. Funciona, Marcelo. Então, ou seja, existe um investimento do varejo na comunicação. A gente gasta muito mais tempo planejando do que de fato negociando. Porque o produtor sabe que vão existir muitos picos de mercado que provavelmente a gente não vai pagar tão caro para o alho dele, mas que existem muitas baixas de mercado que a gente também não vai chegar. O espaço de especulação vai ser muito menor. Muito menor. Mais do que isso. Se eu não pagar algo que o produtor consiga sobreviver e ter a margem de lucro dele, ganhar a vida dele, trocar o trator dele e fazer o negócio dele de fato crescer e render, porque ele não está investindo o capital dele para ganhar nada, para sobreviver, ele está lá para ganhar dinheiro. E o negócio dele tem que dar dinheiro. Se eu não pagar o suficiente para isso, ele vai sair do negócio e vai aplicar o capital dele em outra coisa. Não me interessa. A mesma coisa, se só ele ganhar e a empresa de varejo não ganhar, não interessa também. De novo, cada empresa tem a sua estratégia, ambas devem ser respeitadas, vão fazer negócio na hora que essas estratégias se cruzarem e que for interessante para ambas. Mais do que isso, nós temos um terceiro sócio nessa história, o consumidor final. Ele vai ter que saber se o preço que ele está pagando está justo. Ou seja, ele vai ter que levar mais valor do que preço. Então aí vai funcionar a cadeia e vai andar. Tem funcionado todo ano, Marcelo. Tem funcionado todo ano, crescendo. E olha que interessante, voltando ao ponto inicial da nossa conversa, é a sustentabilidade novamente, né? Se essa relação nos tornar equilibrada... E mais do que isso, eu acho que ninguém em sã consciência hoje, aí estou falando do ponto de vista até do produtor, do meu jeito, eu sou produtor rural. Sim. E do meu ponto de vista como produtor rural lá em Palestina, interior de São Paulo, não dá para produzir a qualquer preço. Eu tenho que produzir com o preço adequado. Mais do que isso, se eu gastar demais, um exemplo, ou com adubo, ou com produto químico, ou seja, com o que for na produção, qualquer coisa que eu for gastar além do que eu devo, ou se eu desperdiçar alguma oportunidade de diminuir o meu custo e mesmo assim entregar um produto melhor, por que eu vou desperdiçar essa oportunidade?
né? Com certeza. Sim. Então, pensando do ponto de vista que eu não sou um produtor, e grande parte dos nossos produtores não estão ali naquela terra só para uma safra, eles estão para mais safras, ele tem que pensar na sustentabilidade daquilo. Então, ele tem que, de fato, procurar os mecanismos, os manejos mais eficientes, não só naquela safra, mas para safras subsequentes. Nós temos, na média, dos frutas, legumes e verduras no Oba, mais de 6 anos para cada produtor que está lá, em média. Certo. E eu tenho produtores, por exemplo, de banana que estão lá há mais de 30 anos já. Então, isso eu acho que é a melhor forma de mostrar... Demonstrar, né? Que a empresa, ela saiu de um varejão preço único por quilo, e hoje é uma empresa de capital aberto. Uma empresa de 8.500 pessoas trabalhando lá dentro. O produtor teve que evoluir junto. Senão, ele perderia o bonde da história. Sim. Ele, com certeza, evoluiu junto. Ele andou, ele remou em governança, em questão ambiental e em questão social, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tem um ponto que você trouxe aqui antes do início da nossa gravação e que eu queria trazer para essa discussão. Isso me chamou bastante atenção e tem tudo a ver com a cultura da empresa e o que você está falando agora. Essa responsabilidade do Oba com o produtor, esse relacionamento, a construção da reputação, que é a construção da cultura dentro da empresa. Perfeito. A empresa tem que estar engajada para que isso aconteça. Sim. E aí, puxando a nossa conversa anterior, você me contou que vocês fazem dia de campo. E eu perguntei para você, como é que é esse dia de campo? Você falou, não, pessoal, levamos o pessoal do Oba lá para o campo. É isso aí. Isso é muito interessante. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque é aí que é a construção da cultura, de toda essa visão de levar para as gôndolas lá, do varejo, dos supermercados, das lojas, transferir o que é feito do campo, o cara tem que vivenciar lá. Nós sabemos, imagino, que muitos dos funcionários que vocês recrutam e que estão hoje à frente dos negócios do Oba ainda não conhecem muito bem, vocês têm proporcionado isso. É um desafio até por conta do momento que a gente vive, né? A empresa sempre teve um turnover muito baixo, muito baixo. Eu estou lá há mais de 12 anos já e tem gente lá de 25, 30 anos, muita gente mesmo. Pessoas que trabalham comigo, inclusive, mas é comum no Oba ter gente com muito tempo lá. A empresa é uma empresa de pouco mais de 40 anos. Mas... Então, estou falando essa retenção deve estar relacionada à cultura. Não, a mesma coisa, a mesma cultura que segura o produtor, segura o funcionário. É a mesma coisa. Varejo de alimentos, eu acho que é metade negócio, metade comportamento humano. Seja qualquer humano que está ligado com varejo, né? Seja consumidor, funcionário ou produtor. Né? A gente tem que entender as pessoas para poder entender de alimentos. Senão, não adianta entender só de alimento. Senão você daria uma ração para cada um. Né? Então, seria bem mais fácil. Bom, voltando na questão de comunicação, a gente tem 2 grandes programas hoje que são programas muito interessantes. O programa Origens, que a gente vai lá no produtor, leva uma equipe de filmagem, que nem os rapazes que estão aqui conosco hoje, leva um pessoal profissional para captar imagens e para ser fidedigno ao que acontece lá. Ninguém vai lá e fica maquiando as coisas, não. É aquilo lá. O produtor tem que falar que ele empaca, que ele embala os cachos de banana com saco plástico, que é para não ter o inseto, para a banana ficar bonitinha. Então, que ele lava os cachos, aí a gente mostra como transporta nos cabos e tudo mais. É um programa interessante. A gente fez isso até fora do país já, com os vinhos, por exemplo, em Portugal. Só que tem um outro programa que a gente faz, que faz mais ou menos a mesma coisa, só que chama O Jeito Oba de Ser, que é, a gente fala para os funcionários. Assim, eu me lembro quando entrei no Oba, Marcelo, o acionista majoritário, o fundador, chegou para mim e falou assim, a gente vende muita fruta aqui, é o que a gente sabe fazer bem. Mas tem lá uma parte dos outros alimentos que a gente está virando meio supermercado. E eu não quero ser supermercado, a gente é hortifruti. E a gente continua sendo hortifruti, a gente virou uma loja de alimentos. E com isso ele me citou lá os vinhos, que ele falou, olha, vinho não dá dinheiro, vinho é muito ruim, vinho não vende. Eu falei, mas não, vinho só crescendo, né? Puxa vida. E quando a gente foi ver, a gente viu que a gente estava vendendo o produto errado. E eu falei, vamos começar a aproximar do produtor. Nós estamos comprando, a gente nem sabe quem produz. Vamos lá, vamos aproximar. Vamos começar a entender que existe vinícola demais nesse mundo, gente.
Não existe só essa meia dúzia que a gente está vendendo. E a gente começou com um programa. Hoje a gente importa de pelo menos 25 ou 26 países, direto de quem produz, e de vinícolas familiares, Certo. vinícolas muito pequenas. Mas mais do que isso, isso não adianta nada, se eu não chegar na loja e tiver um atendente que provou o vinho. Se você chegar na nossa loja para pedir ao atendente para ajudar, porque provavelmente você vai ver só vinho desconhecido. Se você nunca foi no Oba, você vai chegar lá e vai ver só vinho desconhecido. É tudo rótulo diferente. Você não vai encontrar os que estão por aí no mercado. Sim. A gente busca de vinícolas distintas, onde a gente acha que tem mais valor do que preço. Traz direto, sem intermediários, até por uma questão tributária, porque no Brasil é difícil, a cada refaturamento você acrescenta imposto. Certo. Então tá aí uma dica, se você quer comprar vinho barato, compra de quem importa. Porque senão você está comprando muito imposto e pouco vinho. Né? Mas voltando na questão, todo atendente tem que provar os vinhos para vender, senão você não está vendendo, você está sendo comprado. A mesma coisa a fruta, não muda nada. O cara que está lá na gôndola vendendo a cereja, ou vendendo a ameixa, ou vendendo qualquer coisa que seja, ele tem que saber se está doce ou não. Ele tem que fazer degustar. Tem que ter o test drive. A pessoa não vai levar a qualquer preço. É ali que você vai dar a posição de valor que a pessoa vai dar naquilo. Se ela experimentou a maçã, por exemplo, nós estamos fazendo uma força agora para vender uma determinada maçã, uma variedade nova, não é nova, mas é uma variedade que a gente vendia muito pouco. Nós estamos fazendo um trabalho de convencimento. Bom, você tem que colocar lá para a pessoa comer. Experimenta, não leva sem experimentar. Por quê? Você não compra um carro, mantidas as devidas proporções, mas você não compra um carro sem experimentar. Por que você vai comprar alimento sem experimentar? Então, se puder, experimenta. Experimentou, gostou? Você vai entender qual valor aquele alimento tem para você. Ou não gostou? Melhor não, leva. A gente quer um cliente satisfeito. Leva o outro. Então, os programas todos de comunicação, eles trabalham em paralelo a tudo isso que eu falei agora. Da gente chegar lá, de a gente trazer o produtor para visitar a nossa loja, mas muitas vezes de levar o gerente da loja para visitar o campo e entender a realidade do produtor rural e ir lá comer um moranguinho na roça assim e saber que lá ele tá bom, ele tá bonito, ele tá gostoso, então ele tem que cuidar até o final para o morango se manter exatamente daquele jeito que ele estava no pezinho lá na roça. Então essa vivência cruzada é fundamental. A aparência do produto ela é importante. Fundamental. Eu diria o seguinte, sabor é fundamental. Mas a beleza, como já disse Vinícius de Moraes, Vinícius estava certo, é fundamental. A primeira coisa que a pessoa faz não é morder a fruta, é olhar. É sensitivo o negócio. De novo, comportamento humano. É fundamental. Fundamental. Sabe, na sua fala, você está dando várias dicas aqui para o agricultor, para todos nós, né? Dentro do programa. Isso é muito interessante. Boas, né? Boas, muito boas. Mas eu acho que é assim, sabe? Alguns pontos devem ser compartilhados mesmo que haja discordância, porque é a partir daí que você consegue criar e construir. Né? Esse é um ponto importante. Para mim, essa questão do envolvimento da empresa como um todo, dentro desse processo de engajamento, né, com o produtor, é exatamente esse ponto que eu acho que todos nós precisamos entender mais. Né? Para se fazer uma boa compra de um produto lá na gôndola do supermercado, você tem que ter os seus atributos. Você tem, como consumidor, quais são eles, né, e que o produtor, e que devem ser atendidos pelo varejo, provocando novamente essa história do varejo e do produtor. Também tem que ter essa conexão. Né? E o que você falou dos vinhos, é muito interessante. Mas né? tem que o produtor rural... Vocês foram ter um produtor, né? O produtor tem que entender que os aspectos visuais, como a gente estava falando aqui, e de novo, como a gente partiu de equilíbrio e de questões amplas no ESG, né, na questão de sustentabilidade, aqui também acho que vale essa máxima. Vamos voltar lá para o básico. Fruta é um produto vivo, tem metabolismo. E muitas vezes as pessoas não sabem disso. Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando aqui no varejo ou no transporte. Fruta é um produto vivo, ao contrário de carne ou de peixe, que é um produto morto. Não tem metabolismo ali. A fruta é uma parte de um processo reprodutivo. E que ela, na verdade, ela foi feita para apodrecer e reproduzir e criar uma árvore nova. E isso é importante entender. Então,
a missão de tirar aquela fruta da árvore e impedir que ela apodreça e leve isso até o consumidor final, é uma mensagem que o produtor e o varejo tem que se juntar para levar isso. É um valor fundamental e isso tem um valor tão grande de compreensão lá para o consumidor final que está assistindo a gente, que fala assim, é um produto vivo, é um ser vivo, é um animalzinho que está aí, que tem metabolismo próprio e que para manter ele vivo e bonitão desse jeito, dá um trabalho enorme. É isso aí. Já dá trabalho para produzir ele bonito. Imagina para manter ele. Para mantê-lo. Né? Exato. O Francisco, para o produtor, né, novamente, agora tu vai entrar no programa nosso aqui, que é o apoio ao agricultor. Claro. Existe um esforço grande da indústria, de insumos, priorizando principalmente os biológicos, como nós já falamos. Sim. Produtor que está começando a se engajar dentro do programa. E dizer para você que nós começamos esse engajamento com 3 perfis de agricultor. Um que está iniciando, na verdade, que a gente chama de produtor que está num processo de aprendizagem. Tá bom. Dentro do nosso manual de boas práticas, do selo MIP Experience, que depois nós vamos ter a certificação, já falamos sobre certificação num dos nossos podcasts aqui. Primeiro, o produtor está numa fase inicial de aprendizado, o segundo já está qualificado, indo para um processo mais avançado de qualificação, e o terceiro homologado, é aquele que vai ser homologado pelo selo e vai estar pronto para a certificação. Bom, nosso manual tem 10 boas práticas agrícolas. 10 boas práticas. 10. O primeiro nível de aprendizado ele tem que ter pelo menos 5 boas práticas. Ele tem que, para entrar no processo de desenvolvimento, saindo do aprendizado, chegando até a homologação, ele parte aqui de pelo menos 5 boas práticas agrícolas. E tem que ter, no final, pelo menos 8 boas práticas agrícolas das 10. Então, existe uma escadinha, né, para ele percorrer. Etapas, né? Etapas. Né? Então, quer dizer, o produtor ele pode participar do programa, o programa pode levá-lo até o selo, e o selo pode levá-lo até a certificação. Pensando agora nessa construção, dentro do programa, nós vamos ter produtores que estão iniciais dentro desse processo. O que um produtor ele tem que ter e qual, no seu ponto de vista, como é que ele tem que se estruturar para virar um produtor, um fornecedor, por exemplo, do ovo? Porque do varejo, né? Então, com o ovo, como é que o que ele tem que ter? Como é que ele tem que estar estruturado? Como é que vocês selecionam ou começam um relacionamento com o produtor? Porque, veja bem, a reputação do UBA e a reputação tem que se manter com o produtor, tem que ter confiança. Você falou para mim que, em média, um produtor está 6 anos com vocês. Sim. Tem produtores barrando mais de 30 anos. Sim. Então, essa reputação e engajamento tem que ser muito forte. Sim. Você tem que tomar uma decisão quando traz um fornecedor para dentro, com os pés no chão, acreditando que ele vai ter o mesmo perfil desse produtor que já está lá 6 anos, 30 anos. Eu mentiria para você se eu não dissesse que há muito fio do bigode nessa história. Há necessidade disso, ou seja, há muita confiança mútua. Né? Fundamental que haja. Sim, né? Sim. Mas eu acho que princípios básicos aí, eu acho que tem que sair de algum lugar. Óbvio que a gente tem ficha técnica de tudo. E é óbvio que a gente recebe lá e choca contra a ficha técnica. Ponto. Ficha técnica. Então, a mesma maçã que a gente falou lá do ácaro, ela tem que chegar lá com 12,5, 13 libras de pressão por polegada quadrada. Senão ela não vai estralar na hora que o cara morder, ou que o cliente final morder a maçã. Né? Ou mesmo o inspetor que está recebendo ali. Ela tem que estralar. Maçã é igual Coca-Cola. Ela tem que ter gás. Se ela não ela pode ser doce o que for, mas se não tiver gás, não tem crunchiness, não é maçã. Não é maçã. A sensação melhor da maçã não é a doçura dela ou a acidez. É o crunchiness. É a primeira coisa que vem. Então, para cada tipo de alimento, para cada fruta, para cada coisa, eu tenho um standard estabelecido. Não só para o crunchiness, como para defeitos de casca, coloração, calibre e tudo mais. Tem lá uma ficha técnica enorme. E essa ficha técnica é elaborada pelo ovo? Essa ficha técnica a gente tem para cada variedade lá já, e que a gente, claro, vai adequando, adaptando as diferentes. Eu compro, como eu disse aqui, eu compro tomate lá de Caçador no Paraná, mas em determinados momentos eu compro tomate no Tocantins, em Minas, em São Paulo. Então, isso muda o tempo inteiro. E conta de sazonalidade, diferentes realidades, diferentes sazonalidades e assim por diante. Bom, voltando. O que eu acho que é fundamental aí nessa história? Eu acho que
é sempre o approach. A gente tem uma equipe de compradores que é uma equipe que batedora de carreador. O negócio nosso é ir para campo mesmo, e rodar produtor, conversar com o produtor, entender qual é a realidade dele, como que ele produz, qual é o tipo de produto que ele está produzindo hoje. De novo, a gente não quer de forma nenhuma interferir no negócio do produtor. Okay. A gente quer que os negócios se cruzem para a gente poder fazer negócio. Então, identificar esse produtor é a melhor coisa possível. E como eu disse, muita coisa no fio do bigode, na confiança. Mas o que eu acho que é fundamental mesmo nessa história, é o produtor entender como a gente trabalha com esse produto, e mais do que isso. Eu sempre, metade da minha vida eu fui vendedor. Então, a gente primeiro vende o oba para ele. Ele tem que primeiro entender. E fazendo aí um paralelo com a questão da certificação, eu acho que o primeiro a comprar essa história toda é o produtor. Se ele não entender o valor disso, como é que ele vai transferir para os outros elos da cadeia esse valor? Sim. Então, o produtor, sim, tem que entender o valor dessa certificação. E ele, sim, comprar. Provar e comprar. Assim como lá no vinho, né? Se eu não consigo convencer o meu atendente que aquele vinho é bom, como é que eu vou convencer o consumidor final? Perfeito. Então eu tenho que convencer, de novo aqui, o produtor. Essa é a sua missão, de chegar e convencer o produtor. A missão do produtor é convencer o varejo. Sim. E aí talvez uma missão conjunta, sua como agente, ou seja, até de outros agentes dentro da cadeia que estão em paralelo à cadeia, e junto com o produtor chegarem lá no varejo e falar assim, olha, o valor que tem isso aqui, essa certificação, é esse. Perfeito. Seguimos. Até lembrando aqui, retrocedendo um pouquinho na nossa conversa. Existem valores como o da rastreabilidade que muitas vezes chegam no varejo, o varejo compra e entende aquela rastreabilidade, por que é necessário, mas não necessariamente fala dela abertamente para o consumidor. Mas na hora que precisa ser acionado, aciona. Certo. E aí mostra para o fornecedor, olha, eu tenho rastreabilidade, está aqui e foi por isso que aconteceu, o que está sendo detectado aí. Seja o que for. Uma garantia. Exato, exato. E se precisando, acioná-la. É a forma que você tem de levantar a vida pregressa. É a mesma história da ficha médica de uma pessoa, né? Você tem que, trocando de médico ou conversando com o seu médico, você tem que voltar lá e entender sua ficha médica, a tua vida pregressa. A vida pregressa do produto é importante. Mas, de novo, eu acho que está tudo muito baseado em valor. Então, você cria valor para aquilo, o produtor compra, depois o varejo compra, e depois isso vira, vou aqui pensar alto, tá, Marcelo? Vira um selo numa embalagem de um produto que, se eu conseguir comunicar aquele valor para o consumidor e ele conseguir sentir aquele valor, ou seja, falando assim, olha, se eu usar essas boas práticas, eu vou ter um produto, por exemplo, chutando aqui, pensando alto, que dura mais na sua geladeira. Certo. Ok. O consumidor, inadvertidamente, pode até, e até mesmo sem a comunicação, falar, ó, esse selo aqui, todo produto tem esse selo aqui, dura mais na minha geladeira. Então, ele consegue palpar o valor daquilo. Certo. E ele começa a entender o valor daquilo, ou seja, um valor até de segurança. Então, que seja um valor de segurança, mas aí você precisa comunicar aquilo de forma correta. Não é fácil, não é fácil. A comunicação hoje em dia, se por um lado ela se tornou uma comunicação mais pulverizada, antigamente se você queria se comunicar com o consumidor final, você tinha que fazer uma propaganda na Rede Globo, né? Era 80% da audiência. Sim, sim. Hoje é rede social, mas muito pulverizado. Então você tem que entender onde é que está o seu público, você tem que saber, às vezes a comunicação tem que ser via intrínseca da operação. Por exemplo, o Oba hoje se comunica com seus consumidores através de redes sociais, através de telas na loja, telas nos elevadores das empresas, outdoors. Então você tem uma forma muito, um espectro muito amplo de modais de comunicação para você se comunicar. E mais do que isso, tem várias formas, depende do que você está querendo comunicar. Então, para comunicar um valor como esse, há que se desenvolver um programa específico para isso, aos moldes, por exemplo, do programa Origens que a gente está falando. A gente comunica ali o nosso contato com o produtor e mostra para o consumidor final que o nosso produtor tá muito próximo da gente e que não é à toa que a gente tem um tomate bom
às 10 da noite no domingo ou às 7 da manhã na segunda-feira. Não importa a hora que ele vier, tem que ter o tomate bom lá. Não é à toa, é porque eu estou do lado do produtor e eu trabalho planejando com ele. Excelente. Bom, muito bom conversar com você aqui, Francisco. Estamos já indo no finalzinho aqui. A gente fala com gosto quando a gente gosta do que faz, né? Exatamente. E essa discussão nossa, não tenho dúvida alguma, sabe? As pessoas que estão nos acompanhando, todos nós saímos ganhando quando nós entendemos os lados, os pontos de vista, né? Há uma sinergia, a gente enxerga que, poxa vida, o varejo está falando algo que para mim faz sentido mesmo, né? E vice-versa, né? Sustentabilidade, para a gente pensar agora no fechamento, né? Falamos tanto em sustentabilidade na visão do varejo, que na sua visão, né, Francisco Ronce. Sustentabilidade é um bom negócio? Olha, é só pergunta fácil, né? Fácil demais, né? Nós estamos falando o tempo todo nisso, né? Eu acho que tem que ser analisado por diversos pontos de vista. Do ponto de vista de ser até uma moda, hoje em dia, falar de sustentabilidade, sim, é vantajoso, é muito vantajoso. Só que, de novo, eu acho que as pessoas têm que atentar, e isso é um trabalho de esclarecimento muito grande, que acho que todos que estão, de fato, ligados a qualquer cadeia de alimento, de produção de qualquer alimento, a gente precisa fazer lembrar que é a história da sustentabilidade, as tais 3 letrinhas, ESG, elas têm que ser tratadas da mesma forma, na mesma importância. Então, a questão ambiental é muito importante? Sim, super. A questão social, tanto quanto. A questão de governança, também, da mesma forma. E o que eu vejo é que não são tratadas da mesma forma. Você tem pesos, 2 pesos para a mesma medida. Então, você trata as 3 letrinhas tendo uma mais importante do que outra. Não é. E funciona um pouco, Marcelo, aí eu queria lembrar lá da nossa universidade, da Faculdade de Agronomia, dos micronutrientes e a lei do barril. Lembra dela? Mínimo, sim. Então, as tábuas do barril, né? E se você tem uma tábua mais baixa, a água vai subir só até a altura daquela tábua mais baixa, não importa a altura que as outras tiverem. Aqui no ISD é a mesma coisa. Então, se a gente trata só da questão ambiental e só da questão social e esquece a governança, não funciona. Se a gente tratar as 3 com o mesmo peso e com a mesma medida e com a mesma importância, eu acho que ela se torna um melhor negócio ainda, apesar de ser moda. Perfeito. Até porque a gente sabe que as modas vêm e vão. Mas a questão ambiental não, a questão social não, e a questão da governança menos ainda. Nenhuma delas vem e vão. Na verdade, as 3 letrinhas têm que se fundir, na verdade. Né? Elas estão intrinsecamente ligadas como engrenagens de um mesmo sistema, e que todas elas se quebrarem, cada uma delas se quebrar, o sistema para, como se fosse um relógio. Então, elas têm que funcionar engrenadas, elas têm as suas peculiaridades, cada uma, mas todas têm a mesma importância. Lembrando lá da leizinha do barril, que nunca saiu da minha memória, que serve para tudo na vida. E, mais do que isso, independente dela ser moda ou não, é um valor que eu acho que as empresas vão ter que incluir nas suas culturas e fazer com que as pessoas que estão lá dentro, desde a pessoa mais humilde até o gestor mais alto da empresa, todos eles têm que ter aquilo em mente, transformar aquilo em cultura e, mais do que isso, que aquilo não precise ser discutido. A coisa vira cultura quando ela não precisa ser discutida. Quando ela está sendo discutida, é sinal que ela está sob júdice, ela está sob questionamento. Então, não, aquilo é ponto pacífico. Você só precisa saber de que forma você vai fazer, mas precisa ter aquilo. Olha só que impacto nós podemos ter se dentro da empresa adotarmos de fato isso. Né? Cerca de 30%, 50% da nossa vida, do dia nós passamos dentro das corporações, das empresas, seja pública, privada, enfim. Se conseguimos incorporar isso
muito bem. Uma forma de cultura da empresa, nós conseguimos mudar o mundo, né? Eu quero dizer para você que para mim talvez seja um pouco pior, porque eu fico lá 8, 10 horas, 12 horas dentro do escritório, e quando eu chego em casa e vou cozinhar, eu estou com os produtos da empresa. Você leva o trabalho para casa. 14, 15 horas, com certeza, por dia. Muito bom. Francisco, muito bom tê-lo aqui. Agradeço imenso, admiro muito você, o seu trabalho. Parabenizo você, parabenizar você por toda essa construção de carreira que você teve. Muito obrigado. E focado, sempre muito focado, no varejo. Eu gosto muito de fazer esses bate-papos com o varejo. Eu aprendi muito com você porque é uma realidade que nós precisamos trazer mais próximo, seja para a academia, lá para a pesquisa. Para a pesquisa, Os pesquisadores têm que desenvolver o seu trabalho olhando na prática, lá na frente, como é que esse trabalho, como é que a ciência pode colaborar, não é verdade? Se você me permite uma Sim. parte nisso, assim, isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Apesar de ser agrônomo e lidar com alimentos, eu gosto de coisas distintas, como música, me interessa muito. Sim. Mas mais do que isso, eu gosto muito de astronomia. E é engraçado o quanto a academia está longe do consumidor final. Então você vê, graças a, por exemplo, o YouTube, hoje em dia você vê alguns poucos pesquisadores que levam a informação. A gente vive um momento de ouro da astronáutica, da SpaceX e tudo esse... O espaço virou um negócio, parou de ser Guerra Fria e virou um negócio de fato. E você tem uma transmissão ao vivo lá do Earthquake, não, da tremor de terra lá em Marte. Então... então onde nós podemos chegar? Pois então, mas aí, por que isso ficar restrito à academia? Vamos trazer todo mundo junto? Olha o social aí, olha a governança aí. Dividindo as responsabilidades, aumentando a reputação, entregando essa sustentabilidade. Engajando as pessoas. Engajando as pessoas, é fundamental. Francisco, acho que nós vamos ter que depois repetir esse bate-papo nosso aqui, viu? Vou ter outras. Se as pessoas que estão aí aguentarem. Com certeza vão aguentar e vão pedir mais, pode ter certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigado eu pela oportunidade e uma honra estar aqui. Muito bom. Pessoal, agradecer a vocês que têm nos acompanhado em todos os nossos episódios, convidos que revisitem os episódios já publicados, que estão lá no Spotify, estão no nosso YouTube. Continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais e até a próxima. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização, Promip, Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação, Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Delta CO2, CropLife e AgroSafety. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!